Olhos castanhos, o escudo padrão. Muitas vezes subestimamos essa cor porque ela está em todo lugar. Banal, dizem alguns. No entanto, se ela domina o planeta, é por uma razão brutal: o sol batendo forte. Olhos castanhos carregam mais melanina na íris, então eles engolem mais luz e deixam passar menos UV. É simples, eficaz e exatamente o que um olho precisa para estar no meio da tarde, sem piscar a cada 2 segundos. Estamos falando de melanina, o pigmento escuro armazenado em duas áreas principais: o epitélio pigmentar na parte posterior da íris e o estroma, aquela camada fibrosa na frente. Este pigmento absorve a energia luminosa, transforma-a em calor difuso e neutraliza radicais livres antes que possam atacar o tecido frágil. Você não precisa de um doutorado para sentir a diferença. Menos brilho e uma pupila que não precisa se tensionar constantemente. A história foi escrita sob sol pleno ao longo de milênios, em ambientes de UV de alta intensidade, como a África. Íris ricas em pigmento ganharam pontos de sobrevivência. Reduzir danos cumulativos às estruturas internas do olho significa manter a visão funcional por mais tempo, para caçar, coletar, proteger e criar. O castanho manteve a linha em latitudes onde a luz não negocia. Em termos de saúde, isso se traduz em menos fotofobia e, de acordo com vários estudos, um risco menor para certas patologias relacionadas à luz em comparação com íris claras. Não é imunidade, é uma vantagem inicial. Estatisticamente, o castanho domina cerca de 70 a 79% do planeta. É a maioria na África e na Ásia, muito comum nas Américas e presente em todos os lugares onde há olhos. Diariamente, a sensação visual é estável. Em plena luz do dia, há mais conforto e menos reflexos parasitas. Olhos azuis, a beleza que se difunde. Sua íris não é azul, ela está quase vazia e a luz faz o resto. O que você vê é uma ilusão limpa, não um corante. O estroma, a camada de fibras na frente da íris, contém muito pouca melanina. Portanto, a luz de ondas curtas se espalha e retorna ao observador. É o mesmo mecanismo óptico que dá ao céu límpido sua tonalidade, o espalhamento de Rayleigh, às vezes chamado de efeito Tyndall, nos tecidos. Menos pigmento significa menos escudos contra UV e brilho. A íris deixa entrar mais energia parasita no olho, o que força a apertar os olhos, buscar sombra, colocar a mão como viseira, piscar rápido, lágrimas fáceis e torna chapéus e óculos inegociáveis. A troca é simples. Você ganha uma tonalidade espetacular, mas perde um pouco de tolerância à luz bruta. O mecanismo de defesa natural é enfraquecido, então a regra é simples: 100% de proteção UV lá fora, mesmo quando o céu está pálido. Menos melanina no estroma significa mais espalhamento e mais azul percebido. Essa combinação se estabeleceu em todos os lugares nas altas latitudes da Europa e depois viajou com as migrações modernas. A proporção global é de cerca de 8 a 10%. Eles são encontrados principalmente no norte e leste da Europa, com uma forte presença ao redor do Báltico e entre seus descendentes em outros lugares. Diariamente, a tonalidade muda com o clima e a roupa. Sob um céu aberto, puxa para o aço. Sob uma vela, desliza para o cinza esverdeado. Sob luz LED fria, eles endurecem. É uma cor muito reativa, quase dinâmica. Olhos azuis trapaceiam com a física, em vez de pigmento, e pagam um imposto solar para a vida toda. Olhos verdes, o coquetel raro. Apenas 2% do mundo carrega essa mistura secreta. Um pouco de pigmento, um pouco de física e muita atenção. A íris verde não é preenchida com verde. Ela combina melanina moderada no estroma, o suficiente para escurecer um pouco a base, com o espalhamento de luz que envia tons azulados de volta. Além disso, um toque de lipócromo traz um tom amarelado. Quando essas três camadas jogam juntas, o cérebro lê verde. É alquimia óptica, não tinta. Essa raridade agrada ao ego, mas não oferece passe livre no meio do verão. O pigmento continua insuficiente para lidar com um meio-dia de agosto sem ajuda. O UV entra mais facilmente do que com uma íris muito escura. Portanto, chapéus e óculos 100% UV não são acessórios, são ferramentas.
O conforto visual melhora imediatamente quando você corta picos de luz. Sem isso, você tem brilho, aperto de olhos e lágrimas que surgem por qualquer motivo. Em relação ao escudo, o verde se sai melhor do que os níveis mais baixos de pigmento, mas não rivaliza com uma alta densidade de melanina. A sensibilidade à luminosidade permanece maior, especialmente perto de superfícies reflexivas, como água ou neve. Quanto à origem, esta cor persiste principalmente onde a irradiância nunca foi extrema. Olhe para a Irlanda, Escócia e norte e centro da Europa. A combinação que dá o verde é rara e estável em certas linhagens. Depois se dilui ou se expressa de acordo com casamentos e migrações. Sobre saúde, alguns estudos associam olhos claros a riscos maiores de melanoma uveal ou degeneração macular relacionada à idade, em comparação com íris altamente pigmentadas. A prevalência é de cerca de 2% globalmente. Visualmente, o verde brinca de camaleão. Sob neon, torna-se cinza. No sol, ganha reflexos dourados ou esmeralda. Sob uma lâmpada quente, ganha uma profundidade âmbar. O olho verde guarda melhor seu segredo na sombra, depois revela sua química assim que a luz muda. Olhos pretos, a máscara de obsidiana. Quando a melanina sobe ao máximo, a luz não discute mais. O que chamamos de olhos pretos é, na grande maioria dos casos, um castanho tão denso que engole quase tudo. O estroma e o epitélio pigmentar da íris estão carregados de pigmento. Como resultado, a íris absorve a maioria dos comprimentos de onda e reflete muito pouca luz. A olho nu, especialmente à distância, a fronteira entre a íris e a pupila parece se dissolver. Tecnicamente, uma íris perfeitamente preta não existe. Mas quando a concentração sobe muito, a diferença torna-se teórica para o observador. Ouvimos frequentemente o mito de que esses olhos veem melhor à noite, como a visão felina. Não. A visão noturna humana depende principalmente da retina, não da tonalidade da íris. O que a íris muito escura faz é filtrar mais luz parasita em plena luz do dia, em vez de amplificar a penumbra. Não há superpoder oculto. É apenas uma cortina eficaz. Como escudo, é de primeira linha. A alta carga de melanina age como um parasol interno. O UV é mais absorvido antes de atingir estruturas sensíveis e o brilho diminui. Em ambientes com luz solar forte ou superfícies altamente reflexivas, a vantagem é clara. O conforto ao ar livre é melhor, a pupila não precisa se contrair de forma tão agressiva e os reflexos laterais incomodam menos. De onde vem esse preto? Ancestrais expostos a uma irradiância forte e regular. Nas zonas tropicais e subtropicais, a pressão UV favoreceu íris muito pigmentadas. Esses olhos são muito difundidos na África, Ásia, Oriente Médio, Oceania e grandes partes das Américas. Eles se enquadram na grande categoria castanha que domina o planeta. Sobre saúde, os dados apontam para uma proteção relativamente melhor contra certos danos relacionados ao sol em comparação com íris claras. Com uma nuance. O risco de catarata também depende da idade, exposição cumulativa e latitude. Diariamente a cor parece estável. Sob pouca luz, a pupila dilatada e a íris escura se fundem, dando um olhar muito profundo. Olhos avelã, o trocador de clima. Uma cor que hesita entre a floresta e o âmbar dependendo do humor da luz. Olhos avelã não se decidem. Eles misturam melanina média com espalhamento de luz interno e adicionam reflexos dourados graças a um pigmento amarelado chamado lipócromo. O estroma não é uniforme. Algumas áreas carregam mais pigmento, outras menos. Este mosaico cria padrões multitons com anéis, explosões perto da pupila e depois uma coroa mais fria na periferia. O resultado é uma íris que muda de acordo com a iluminação, o fundo ou até mesmo a cor de uma camiseta. Este lado camaleão tem um custo e um ganho. No eixo da proteção, o avelã está no meio. Ele filtra melhor do que íris muito claras, mas não joga na liga das muito escuras. Em sol pleno, especialmente perto da água, na neve ou em altas montanhas, o UV torna-se agressivo. Óculos 100% UV não são uma opção, são equipamento básico. Na cidade, o desconforto é menor,
Mas um céu branco de meio-dia ainda pode desencadear algum aperto nos olhos. Evolutivamente, este perfil faz sentido em regiões onde a luminosidade varia de acordo com a estação. É um compromisso útil, pigmento insuficiente para parar o brilho do verão, mas transparência suficiente para deixar entrar um pouco mais de luz no inverno. Vemos isso principalmente na diversidade europeia, e frequentemente aparece em populações miscigenadas, onde as combinações genéticas se cruzam e se recombinam. Em termos de saúde, o risco está em um nível médio. Não há passe livre, o sol não tem favoritos. Chapéus, óculos certificados UV e descanso na sombra continuam sendo a regra, especialmente durante longas exposições. A prevenção compensa imediatamente no conforto e depois na redução de danos cumulativos. A prevalência é de cerca de 5% da população mundial, mais frequente na Europa e em populações miscigenadas, com forte presença também nos Estados Unidos. Diariamente, a experiência visual é muito sensível ao ambiente. Sob LED frio, o avelã puxa para um tom mais terroso, quase cinza. Sob uma vela, incendeia em ouro e verde profundo. Um suéter verde traz um despertar. Um céu nublado traz calma. Olhos âmbar, ouro líquido. Uma tonalidade de mel que não tem nada a ver com um filtro do Instagram. Olhos âmbar obtém sua cor de um pigmento amarelo acastanhado muito presente no estroma da íris, o lipócromo. A melanina permanece em um nível moderado. Não há dominância azul e nem verde oculto por espalhamento. A cor vem diretamente dos pigmentos. A renderização vai do mel pálido ao cobre queimado, às vezes com uma nuance de bronze. Visualmente é limpo, uniforme e não possui marmoreio sofisticado. A raridade intriga, mas a regra não muda. Pigmento médio, proteção média, sol impiedoso. Ao ar livre, filtra melhor do que uma íris muito clara, mas a luz intensa continua sendo cansativa sem ajuda. Você ganha um conforto decente em plena luz do dia, mas não ganha um passe livre para ignorar o UV. Óculos 100% UV, chapéus e descanso na sombra mantêm toda a sua utilidade. No que diz respeito ao escudo, o âmbar sai-se melhor do que as tonalidades muito claras ao meio-dia, porque a densidade do pigmento absorve mais reflexos parasitas. No entanto, não estamos jogando na mesma liga que os castanhos muito escuros para a absorção global. O resultado concreto é o brilho reduzido em comparação com as íris pálidas, mas sensibilidade em ambientes altamente reflexivos, como a praia, um lago, neve ou alta altitude. Quanto às origens, observamos isso no sul da Europa, certas regiões da Ásia e nas Américas. A proporção de pigmento amarelado em relação à melanina escura dá essa renderização mel-cobre, às vezes quase bronze, sob sol direto. Os dados específicos para a íris âmbar permanecem limitados, mas alinham-se com a ideia de que um pigmento médio não cancela o risco de UV. Em números, estamos falando de 5% da população mundial. A experiência visual é muito sensível à lâmpada. Sob luz quente, a íris âmbar brilha em cobre e ouro com lampejos quase metálicos. Sob neon frio, a tonalidade escurece, puxa para um avelã opaco e perde um pouco de seu brilho de mel. O visual de olho de lobo baseia-se em uma assinatura bioquímica real, não em um filtro. Olho cinza, a névoa óptica. Nem azuis nem prateados, os olhos cinza não obtêm sua tonalidade de um pigmento dedicado. Eles a devem à melanina muito baixa no estroma e a um detalhe de microarquitetura, fibras de colágeno mais espessas ou agrupadas de forma mais densa. Essa textura força um espalhamento do tipo Mi, que é menos sensível ao comprimento de onda. Em resumo, as cores se dispersam de forma mais uniforme e seu cérebro lê cinza. Essa elegância pálida tem um custo. Com pouco pigmento, a íris bloqueia menos UV e lida mal com o brilho. O conforto cai rapidamente quando a luz bate. Na neve ou na água, a intensidade refletida dobra a dor. Você recebe a iluminação direta e o reflexo como bônus. Daí a fotofobia frequente e a regra simples que evita enxaquecas no final do dia. Óculos 100% UV. Use chapéus e sombra quando o solo reflete branco. Em termos de história,
O mapa aponta para o norte e o centro da Europa. Nessas regiões, o UV historicamente mais baixo permitiu que íris muito claras persistissem sem um grande impacto na sobrevivência. O efeito de raridade poderia ser mantido localmente, mas não precisamos de um cenário épico. Baixa pressão solar, genética variável, e aí você tem bolsões estáveis. Para números, estamos falando de 1 a 3% da população mundial. Relatórios citam Estônia, Islândia, Irlanda, Suécia, Finlândia ou Noruega com taxas mais altas. Visualmente, o cinza brinca com o ambiente. Sob um céu nublado, ele puxa para o aço. Sob luz fria, parece quase azul. Não há mágica e nem um gene único. Apenas a física do espalhamento e alguma óptica de superfície. Heterocromia, duas íris, duas histórias. Um olho para a sombra, um olho para a luz. Não exatamente, mas quase. Heterocromia é quando a distribuição de melanina não segue o plano padrão. Três formas dominam. Completa. Cada íris exibe uma cor diferente, proporcionando contraste máximo. Setorial. Uma seção muda de tonalidade como uma fatia inserida na íris. Central. Um anel de outra cor circunda a pupila e depois desvanece em direção à periferia. Por trás disso está a mesma ideia simples. Áreas de estroma e epitélio pigmentar, onde a densidade do pigmento varia. O efeito fascina, mas merece um olhar clínico quando aparece tardiamente. A heterocromia congênita muitas vezes vem de uma variação genética ou de um pequeno desvio de desenvolvimento durante a formação da íris. Adquirida, pode sinalizar inflamação crônica, uma síndrome rara ou o resultado de um trauma. Se a diferença de cor começar sem aviso na idade adulta, um exame completo é necessário. Às vezes é benigno e às vezes é uma pista útil. Em relação ao escudo solar, seguimos a regra do mais frágil. A íris mais clara filtra menos, então a sensibilidade ao brilho é calibrada por ela. Você também pode sentir uma leve assimetria. O olho claro aperta mais, enquanto o olho escuro resiste melhor ao sol. A solução não muda. Óculos 100% UV, especialmente em ambientes externos claros, para equilibrar ambos os lados e limitar a fadiga. As causas abrangem uma ampla gama. Genética simples ou mosaicismo, onde as células carregam um programa de pigmento diferente. Síndromes conhecidas como Waardenburg podem ser uma causa. Mais tarde, um choque pode apagar o tecido e clarear uma área. Certas inflamações deslocam ou destroem a melanina. Evolutivamente, não há um bônus populacional claro. É uma curiosidade embriológica, não uma adaptação climática. A frequência permanece baixa, bem abaixo de 1% em todo o mundo, mesmo que se destaque em alguns animais domésticos. Diariamente, as pessoas ao seu redor percebem duas cores e duas histórias. O portador vê quase o mesmo em ambos os lados, a menos que uma patologia altere a transparência ou cause inflamação. Duas cores, mesmo cérebro. A visão não dobra, mas as selfies, sim. A melanina não é um estilo, é uma política de sobrevivência. Mais escuro significa mais armadura, mais claro significa mais estratégia. Sua íris não tem ego. Ela gerencia a dose de fótons que atingem seus fotorreceptores. Se esta história mudou a forma como você olha para as cores em seus próprios olhos, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história biológica que a natureza escreveu dentro de nós. Proteja sua visão e olhe para o futuro. O próximo mergulho profundo em nossos traços ocultos será revelado em breve.